Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua família. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Para quem está chegando no meu canal agora e não me conhece, eu sou a missionária Rosália Rosati. E já peço a você que desde já, vai no meu canal, que você inscreva no meu canal, deixa seu like, faz seu comentário ali no meu canal. Amados, eu quero falar para vocês que antes de eu fazer as pregação que eu faço, às vezes eu faço de 3 em 3 dias, eu oro muito, eu oro muito, eu jejuo, porque a palavra de Deus, amados, é muito maravilhosa e temos que ter maior cuidado para o que nós falamos da palavra de Deus, o que pregamos. Temos que ter maior cuidado, maior zelo com o que nós falamos aqui da palavra de Deus, porque tudo que nós falamos tem que vir do Espírito Santo. Então eu oro muito a Deus, amados, para que o Espírito Santo me use grandemente para falar com cada um daqueles que forem assistir os meus vídeos, e tenha certeza no meu coração que eu oro muito que cada um daqueles que forem assistir os meus vídeos, que seja preparado por Deus. Então, amados, se você estiver vendo o meu vídeo nesse momento, ouvindo a minha voz que vem do Espírito Santo, amados, é porque Deus quis que você ouvisse essa palavra nesse instante que você está ouvindo. Amém, amados? Então eu quero estar lendo hoje, orei muito para que Deus, que não seja, e porque eu não pego a Bíblia de qualquer maneira, amados, para estar lendo, eu peço a Deus, eu oro muito, Deus me mostra onde é para mim ler, meu Deus, aonde eu for ler, é o que o Senhor quer falar com quem for ver meu vídeo, quem for ouvir a minha voz, que seja o teu Espírito Santo me usando e que o Senhor prepara a palavra, meu Deus. Prepara, porque todas as palavras que estão aqui dentro da Bíblia são muito maravilhosas. Mas eu peço a Deus que me mostre, todas as vezes que eu for pregar, aonde eu devo pregar, o que eu devo falar, e cada palavra que sair da minha boca, que venha do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha enviar na minha mente as mensagens que eu for passar. Amados, então para você que está assistindo esse vídeo, Deus quer falar com você nesse instante. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece você por dentro e por fora. E aonde for parar esse vídeo, tenha certeza que é Deus querendo falar com você. Amém, amados? Então, Deus preparou para mim estar lendo aqui primeiramente em Lucas, capítulo 8 e versículo 22, aonde fala assim: aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. Quem entrou no barco com seus discípulos? Foi Jesus, né? Então, o Senhor Jesus, ele entrou no barco com os seus discípulos. Amado, começando desde agora, falando que o Espírito Santo manda eu falar para você, que se o Senhor Jesus entrar no seu barco, amado, pode vir a tempestade que for, não tenha medo, porque Ele está contigo, Ele é o teu socorro, bem presente na hora das lutas, na hora da angústia. E continuando aqui, amado, no versículo 23, e navegando eles, adormeceu, então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e encheram-se de água, estando em perigo. Amados, então eles indo, e começou a vir uma forte tempestade naquele lago, e eles estavam em perigo, porque o barco começou a encher de água. E aí o que eles fizeram, amado? E no versículo 24, e chegando-se ele, eu vou continuar aqui no versículo 23 para você entender melhor.
E navegando eles, adormeceu-se. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. Estes cessaram e fez-se bonança. Amados, então chegando ali, Jesus entrou no barco com seus discípulos e eles indo ali naquele lago, e veio uma forte ventania, um forte vento, e começou a encher aquele barco de água, e aquele barco começou a afundar. E os discípulos se desesperaram, eles se desesperaram. Amado, quantas vezes vem a luta sobre a sua vida e você fica desesperado, sem saber o que fazer, sendo que o Mestre está aí pertinho de você, basta você clamar a Ele de todo o seu coração e tenha certeza que Ele vai te socorrer. Então, amado, se você estiver passando por uma situação difícil, socorre a Jesus, pede para que Ele venha repreender todo o mal que estiver sobre a sua vida. Se você está passando por momentos difíceis, um momento de depressão, um momento que você está sem esperança e não está vendo você não está vendo nada na tua frente de esperança, você está perdendo a esperança, meus amados. Não perca a esperança. A esperança daqueles discípulos estava com o Senhor Jesus, que estava naquele barco, porque se o Senhor Jesus não estivesse naquele barco, amados, eu tenho certeza que aquele barco tinha afundado. Então, amado, para que o barco que você está não venha afundar, busca de Jesus, busca Ele, clama a Ele de todo o seu coração, porque o Senhor Jesus é a solução para a nossa vida, é Ele que é a solução para todos os problemas que nós passamos em nossa vida na hora da dificuldade, na hora, amados, que você não pode contar com ninguém, porque há momentos na nossa vida, amados, que ninguém pode nos ajudar, há coisas na nossa vida que amigos não podem nos ajudar, que nossos parentes não podem ajudar, mas existe um que para ele nada é impossível, que é o Senhor Jesus. Então, amados, os discípulos ali ficaram desesperados naquele barco, e o Senhor Jesus, aonde que ele estava, amado? Ele tinha adormecido, ele foi descansar, porque ele estava cansado, né? Porque ele já vinha vindo de vários lugares, que ali eles fez muita cura, libertação. Então o Senhor Jesus estava cansado e ele estava ali descansando, né? E aqui é onde continua falando, aqui no versículo 24: e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. No momento, Jesus, ele levantou da onde ele estava e ele foi e ele repreendeu aquela tempestade, ele repreendeu aquele vento e fez-se grande bonança, né? Porque parou. E ali, amados, foi só bênção. No momento que que o Senhor Jesus repreendeu, na mesma hora o vento cessou. E continuando aqui, amado, no versículo 25, e disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Então, amados, olha que Jesus, ele repreendeu os discípulos. Olha aqui, muitas das vezes, amado, o Senhor Jesus nos repreende, fala: cadê a sua fé? Porque Deus nos deu toda a autoridade, amados, para a gente expulsar todo o mal que vier sobre a nossa vida. Talvez, amado, você está aí passando por uma luta na sua vida, mas você não tem falado com Deus e você não tem repreendido o mal que tem vindo sobre a sua vida, sendo que Deus nos deu autoridade para isso. Deus nos deu autoridade para expulsar todo o mal que vier contra a nossa vida, toda tempestade. E aqui o Senhor Jesus repreendeu os discípulos, amado. Por quê? Porque ali não precisaria deles ir lá
e acordar o Senhor Jesus. Não precisava dele ser chamado o Senhor Jesus na hora daquele vento, na hora daquela tempestade. Não precisava, porque, amados, o Senhor Jesus já tinha dado àqueles discípulos toda a autoridade, já tinha dado autoridade a eles para que viesse repreender todos os demônios, todo o mal, viesse repreender toda a tempestade. Mas eles não usaram a fé naquele momento, eles não usaram da fé. Então o Senhor Jesus fala aqui, ó, no versículo, tô lendo, amados, você que está chegando agora, em Lucas capítulo 8 e versículo 25 agora. E disse-lhe, né, o Senhor Jesus disse-lhe para os seus discípulos, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se. Então Jesus falou, aonde está a vossa fé? Por quê? Porque eles não precisavam ter ido lá e chamado o Senhor Jesus, sendo que eles mesmo poderiam ter repreendido aqueles ventos, e na hora o vento seria repreendido, tinha se aquietado. Assim é na nossa vida, amados. Se você estiver passando um momento difícil, estiver passando por ventania na sua vida, por um momento muito difícil na sua vida, não se desespere, não se desespere, busque de Deus. Deus, ele vai te ajudar. O Senhor Jesus está no teu barco, você não entende? Ele está no seu barco, basta você, no nome do Senhor Jesus, você não precisa nem incomodar o Senhor Jesus, porque ele já te deu autoridade para você expulsar todo o mal, basta você usar o nome do Senhor Jesus, amados. Se todos soubessem o quanto que é importante usar o nome do Senhor Jesus, quanto que é importante usar o nome do Senhor Jesus nos momentos da dificuldade, no momento das dores, é buscar a presença do Senhor Jesus e expulsar, amados, expulsar todo o mal. É claro que nós temos que falar com Deus, mas nós também temos que repreender todo o mal que vier sobre a nossa vida, toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos deu autoridade dele, que no nome dele nós expulsaria todos os demônios, expulsaria todo o mal. Então, amados, você que está passando por um momento difícil, use o nome do Senhor Jesus. Usa, ele está aí pertinho de você, aonde você clamar a ele, ele vai estar te ouvindo, seja onde você estiver. Se você estiver num leito de hospital, ele vai te ouvir. Se você estiver na sua casa, aí no sofá, fale com ele. Se você estiver na cama, na sua casa, aonde você estiver, lavando louça, amado, aonde nós estiver, que nós falarmos com Jesus. E também, amado, eu sou assim, amado, sempre eu falei. Muitas pessoas falam, nossa, missionário, eu sempre fui assim, amados. Eu falo com o Senhor Jesus, mas eu também falo com o diabo. Quando eu percebo que alguma coisa não está bem sobre a minha vida, eu repreendo todo mal em nome do Senhor Jesus, porque ele me deu autoridade. Me deu autoridade, e eu sou exemplo disso, amado, de quando eu me converti, há 35 anos atrás que eu me converti. Aí, quando eu fui para o Senhor Jesus, um dia eu vou contar todo meu testemunho, mas eu vou contar um pedacinho. Quando eu fui para o Senhor Jesus, fazia 3 anos que eu não mexia com meus braços, eu estava inválida, que nem eu não conseguia pentear meus cabelos, eu não conseguia vestir roupa. Fiquei 3 anos tomando, naquele tempo, há 35 anos atrás, tomando a injeção Feldene e Voltaren direto, e nada curava aquela dor que eu tinha nos braços. Eu não conseguia lavar um copo na pia, não conseguia mexer com meus braços, amado. Eu não levantava meus braços, eu não mexia, eu andava igual um robô. Eu não conseguia, eu andava igual um robô. Fiquei 3 anos e o Senhor Jesus me curou através de um programa de televisão, amado, de um pastor fazendo oração. E eu não gostava de crente, eu não gostava de, eu achava que só os católicos iam herdar o reino de Deus. Eu não gostava, quando falava de crente, para mim eu não gostava. E até que chegou esse momento, amados, que quando eu liguei a televisão, apertei o botão da televisão, porque eu não conseguia mexer com meus braços, mas eu apertei o botão da televisão, apareceu um pastor, e eu pensei comigo, logo de manhã, meu Deus,
pastor, eu não gosto de pastor. Eu fui para mudar de canal, o pastor falou assim: você que está com uma enfermidade, coloca suas mãos no local da enfermidade, que o Senhor Jesus vai te curar agora. Aí eu fiquei pensando comigo, meu Deus, pensei, se o Senhor existir mesmo nessas igrejas de crente, se o Senhor existir mesmo, eu quero ver o Senhor me curar agora. E fiquei pensando, e aí, como o pastor falou, coloca as mãos no local da sua enfermidade, que o Senhor Jesus vai te curar. Eu coloquei as mãos assim, porque eu não conseguia mexer com meus braços, coloquei as minhas mãos assim, e o pastor de lá orando, mas como eu não sabia orar, eu só sabia orar o Pai Nosso e a Ave Maria naquele tempo, e o pastor de lá orando, e eu só pensando, meu Deus, eu quero ver, se o Senhor existir mesmo nessas igrejas de crente, eu quero ver o Senhor me curar então, eu quero ver. E aquele dia passou, amados. Quando foi no outro dia de manhã, a hora que eu fui levantar da cama, eu levantei e percebi que eu tinha firmado minhas mãos na cama, meus braços para poder levantar. Depois que eu levantei, eu pensei, uai, eu mexi com meus braços? Eu mexi com meus braços, eu afirmei meus braços, sendo que quando se eu fosse afirmar minhas mãos, me dava choque no braço inteiro. E aí eu fui levantando minha mão devagar, amado, fui levantando meus braços, levantei e falei, meu Deus, eu tô curada, meu Deus, não tô sentindo dor nenhuma. Chacoalhei meu esposo que estava na cama, porque era bem de manhãzinha, chacoalhei ele e falei para ele, bem, olha aqui, eu não tô sentindo mais dor, eu fui curada, eu tô curada. E lembrei do pastor da televisão, eu não pensei, foi Deus que me curou, eu lembrei, o pastor da televisão, porque, amados, eu era completamente, não tinha sabedoria nenhuma sobre a palavra de Deus. Eu era uma pessoa muito idólatra, eu era muito idólatra mesmo. Na minha casa era cheia de idolatria, amados, e eu buscava da idolatria e não buscava do Deus verdadeiro, eu não buscava do Senhor Jesus, né? E aí, amados, e continuei assistindo através da televisão. E o pastor falou assim, você que tem a sua Bíblia aí, mesmo que seja católica, é a mesma coisa que está escrito na Bíblia católica, e está escrito na Bíblia que eu estou lendo, o pastor falou. E eu peguei a minha Bíblia católica, e tudo que ele lia na Bíblia católica, e eu fui lendo na minha Bíblia. Tudo que ele foi lendo na Bíblia dele, eu fui lendo na Bíblia católica. E o Espírito Santo foi tirando a venda dos meus olhos. Eu falei, meu Deus, como que eu lia tudo isso, mas eu não entendia. E o Espírito Santo foi me dando entendimento, e eu fui tendo entendimento de tudo que estava escrito na Bíblia, amados. Aí daí 2 meses, porque essa igreja não existia na cidade de Serrana, onde eu morava, e aí daí de 2 meses que eu estava assistindo através da televisão, eu fui nessa igreja um domingo de manhã. Chegando lá, tinha 2 pastores ungindo na porta da igreja, e eu fui chegando, já tinha começado o culto, tava o louvor, amado. A hora que eu entrei dentro da igreja, parece que eu fui flutuando, as lágrimas rolando no meu rosto, e parece que eu fui flutuando dentro da igreja. Naquele mesmo dia, amado, eu chorei muito. O pastor falou, você que está vindo aqui pela primeira vez, vem aqui no altar. Eu fui lá, me derramei diante do altar, entreguei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, entreguei e falei, meu Deus, de hoje em diante a minha vida pertence a ti, eu entrego a minha vida 100% em tuas mãos. Entreguei a minha vida ao Senhor Jesus há 35 anos atrás, no mesmo dia, mas estava tendo batismo, e eu me batizei. Foi a melhor coisa, porque a hora que eu saí dali, o mundo estava diferente, as árvores estavam diferentes, as árvores estavam sorrindo para mim, amados. Que benção, peguei o ônibus, que a gente não tinha carro naquele tempo, peguei o ônibus de Ribeirão para Serrana, e foi a maior alegria de toda a minha vida quando eu me converti, amados. Então, amados, eu aprendi tudo de Deus, amado. Só que depois que eu comecei a seguir o Senhor Jesus, daí uns tempos começou o diabo querer me atingir, querer fazer de tudo, colocar a luta sobre a minha vida para que eu olhasse para trás. E eu fui no pastor, conversei com ele, ele falou, minha irmã, aprende a repreender, não aceita o mal sobre a sua vida. E foi o que eu fiz, amado. Chegando em casa, o meu esposo estava trabalhando, o meu filho mais velho estava na escola,
E eu cheguei na minha casa, eu cheguei muito revoltada com o demônio, cheguei muito revoltada, amado, porque eu fui uma escrava do diabo. Eu tinha pesadelo, amado, eu não podia dormir, eu tinha pesadelo, eu via vulto para todo lado. Eu era muito perturbada. O diabo, ele fazia de mim uma escrava na mão dele. Quando eu tinha depressão, eu ia para o cemitério que ficava lá perto da minha casa, e eu deitava nos túmulos e ali eu sentia bem no cemitério. Amado, eu fui muito sofrida antes de conhecer o Senhor Jesus. E aí eu chegando em casa, amado, a casa estava fechada e do lado assim tinha um pedaço de cabo de vassoura. Eu lembro que eu abri a porta da sala e catei esse cabo de vassoura e entrei para dentro da minha casa, expulsando todo o mal. Eu ia na sala, eu ia na cozinha, eu ia nos quartos, eu ia na casa toda. Diabo desgraçado, em nome do Senhor Jesus, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Diabo, até hoje eu fui tua escrava, eu não sou mais, porque eu pertenço ao Senhor Jesus. Que todo pisadeiro, que todo mal, que todo vulto que eu tenho visto, em nome do Senhor Jesus, sai da minha vida, diabo. Eu não te aceito mais na minha vida, porque eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a minha alma ao Senhor Jesus. Sai da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Sai da minha alma, em nome do Senhor Jesus, que a minha alma pertence ao Senhor Jesus. Sai, diabo, em nome de Jesus. E estendi minhas mãos por onde meu esposo estava trabalhando e pedi que o Senhor Jesus fosse até o meu esposo e passasse com o poder dele desde o alto da cabeça, a planta dos pés do meu esposo, repreendesse todo o mal que tivesse sobre a vida dele também. Eu orei, expulsei, amado, e eu ia com esse pau para a cozinha, ia para a sala, ia para os quartos. Sai daqui, diabo, sai da minha casa, sai agora dos meus quartos, sai da minha, em nome do Senhor Jesus, sai da minha vida. Eu não te quero na minha vida, diabo. Sai dos meus pensamentos, sai agora, você que faz eu ter pesadelo, você que faz eu ver vulto para todo lado, em nome do Senhor Jesus, sai, diabo, em nome de Jesus. Amados, expulsei todos os demônios e graças a Deus nunca mais eu tive pesadelo na minha vida, amados. Eu tinha medo de dormir por causa dos pesadelos, era só eu deitar, vinha pesadelo, amado, eu quase morria com os pesadelos. E então, amados, nunca mais, amados, desde quando o Senhor Jesus tirou a venda dos meus olhos e o Espírito Santo foi me dando entendimento da palavra, que hoje eu leio a palavra e entendo tudo que o Senhor Jesus quer falar comigo e falar com você, que eu estou falando agora, amados. Então, amado, faça o mesmo que eu fiz, não aceito o mal sobre a sua vida. Eu quero ler aqui mais um pouquinho, bem rapidinho, porque o vídeo fica muito longo, amado. Aqui em Lucas, capítulo 9, fala assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, para curar as enfermidades, e enviou-os pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então Deus nos deu toda a autoridade para expulsar todos os demônios, amado. Ele deu autoridade àqueles 12, depois daqueles 12 foi para 70 discípulos, depois de 70, somos milhares de discípulos do Senhor Jesus nesse mundo, né? Então nós temos toda a autoridade, você também tem a autoridade de Deus para expulsar todo o mal, como eu fiz, você também pode fazer. Você que está passando por momentos difíceis na sua vida, não aceita, expulsa todo o mal, porque não é Deus que está colocando essas enfermidades no teu corpo, não é Deus que está fazendo você passar por esse momento difícil, que está fazendo você sofrer, porque Deus, ele não quer o sofrimento de ninguém. O Senhor Jesus diz que veio ao mundo, ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então busca do Senhor Jesus, seja fiel a ele, amado, entrega a sua vida 100% nas mãos do Senhor Jesus e você vai ver que grandes maravilhas Deus vai fazer na sua vida, amém? Deixa eu fazer uma oração para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o mesmo que o Senhor fez, meu Pai, na minha vida, meu Pai, que o Senhor tirou a venda dos meus olhos, meu Deus, em Mateus capítulo 11, meu Pai, o Senhor fala assim:
O Senhor fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu Deus, então, meu Pai, que essa pessoa que está ouvindo, meu Deus, a minha oração, que ela venha para ti, meu Pai, e que o Senhor possa aliviar ela, meu Pai, de todo o mal, Senhor, e que ela venha repreender todo o mal que estiver sobre a vida dela, e que ela venha entregar a vida 100% em tuas mãos, Senhor Jesus, seja na vida dela, repreende da vida dela toda obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, toda perseguição maligna, meu Pai, todos os perseguidores da vida dela, que seja repreendido o diabo que tem usado pessoas para perseguir a vida dessa pessoa que está ouvindo, meu Pai, os meus vídeos nesse momento, falando da palavra do Senhor. Meu Pai, abençoa essa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que Deus tenha falado com você no teu coração, que o Espírito Santo tenha te ensinado como você deve agir nos momentos que você estiver passando por grandes lutas, que o teu coração está sangrando de dor, por você passar por momentos muito difíceis que você acha que não tem jeito. Quando são as pessoas que tiram a própria vida por estar com depressão, não faça isso, amados, não pense em tirar a tua própria vida, porque quando nós morremos, a nossa alma tem só 2 lugares para ir, o céu e o inferno. Se aqueles que tiram a própria vida, amados, não herdarão o reino de Deus. Então, persiste na fé, insista na fé, fala com Deus, expulsa todo o mal da sua vida, mas entrega a sua vida ao Senhor Jesus todos os dias da sua vida, amado. Nunca deixe de segurar nas mãos do Senhor Jesus, nunca, e segue Ele para todo sempre, em nome do Senhor Jesus, amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus permitindo, assim que o Espírito Santo trazer a mensagem no meu pensamento para estar passando para cada um de vocês, amém? Fica com Deus, Jesus te ama e eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus.